Vamos iniciar então a nossa meditação do dia de hoje. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Inclinemos nossa fronte, fechemos os nossos olhos e entremos diretamente na presença do Espírito Santo de Deus. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha agora dentro de nosso corpo, para morar dentro de nós, para viver conosco, para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, para nos ajudar a decidir, para nos ajudar a saber o caminho que Deus quer que nós trilhemos, para nos iluminar nas nossas decisões, para nos ensinar qual é a melhor decisão que temos de tomar, para nos iluminar em tudo quanto devemos fazer. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito de luz, Espírito de vida, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de perspicácia, vem nos orientar, vem estar dentro de nós, vem nos instruir, vem nos mostrar o caminho da vontade de Deus, vem nos guiar com seus próprios olhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome e te pedimos, vem cumprir a tua promessa, vem estar no meio de nós. Sintamos a presença de Jesus agora aqui, realmente junto a cada um de nós. Essa presença maravilhosa de um Cristo que nos ama, de um Cristo que entregou a sua vida por nós, de um Cristo que quer que todos nós sejamos mais que vencedores dele, de um Cristo que sabe que nós não temos condições de fazer nada sem ele, mas ele está pronto a toda hora para estar conosco. Sintamos a presença dele e aproveitemos para pedir perdão e confessar todas as nossas faltas. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós confessamos a ti agora todas as nossas faltas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus. Perdoa a nossa vida e faz com que o nosso coração seja limpo de toda iniquidade. Peçamos agora a Jesus que entre em nosso coração e arranque de lá todo e qualquer sobra, resquício de coisa errada que não o agrada. Arranque de nosso coração tudo isso e nos mostre qual é o caminho por onde devemos trilhar. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Digo ainda comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos agora na nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, e te buscamos, Senhor, para que a nossa vida seja mais uma vitória sempre, em nome de Jesus. Eu estava fazendo agora a oração do Espírito Santo e me veio da ideia fazer uma lembrança àqueles que nos ouvem, porque é muito comum hoje, principalmente nas vigílias que são feitas, é muito comum que as pessoas de repente se tomem de um elevamento tal e saiam gritando, saiam fazendo giros, saiam fazendo aviãozinho, saiam rolando no chão. Então tem a tal da unção do gato, tem a unção do cachorro, tem a unção de várias maneiras, e todas as pessoas dizem que estão ungidas do Espírito Santo, que estão tomadas do Espírito Santo. Então eu quero lembrar a vocês a nossa oração. A nossa oração foi que o Espírito Santo entre dentro de nós e que ele nos ilumine, que ele nos dê sabedoria, que ele nos dê paz, tranquilidade, que ele nos ensine a viver. Esta é a função do Espírito Santo. Aquilo que se faz por aí, e principalmente nas igrejas neopentecostais, de gritaria, de aviãozinho, de rolar no chão, de sair andando que nem cão latindo, isso tudo, gente, não é nada, não é obra nenhuma do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é luz, o Espírito Santo é sabedoria, o Espírito Santo é inteligência. Toda aquela manifestação que se faz não tem absolutamente nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem silenciosamente, ele vem como uma brisa, ele vem como um vento, ele vem para nos iluminar, para nos dar sabedoria. Esta é a função do Espírito Santo. Não é para a gente fazer micagem, não é para a gente ficar rolando no chão, não é para a gente se fingir de cachorro, não é nada disso. O Espírito Santo é aquele que é o Deus da sabedoria, da luz, da inteligência, da perspicácia. E nós somos tomados do Espírito Santo quando nós demonstramos na nossa vida a sabedoria,
a escolha correta do nosso caminho, a escolha correta das nossas decisões, aí sim o Espírito Santo se manifesta. E mais, o Espírito Santo se manifesta não é em línguas de qualquer forma, não é coisas ininteligíveis, não. O Espírito Santo não é de confusão, o Espírito Santo não é de conversa mole para boi dormir, o Espírito Santo não é aquele que manda a pessoa falar coisa que nem ela mesma entende. O Espírito Santo é aquele que fala outras línguas, ou seja, aquele que não sabe falar francês, vai lá na França e fala francês, por obra do Espírito Santo. Aquele que não sabe falar italiano, vai lá na Itália e acaba falando italiano, por obra do Espírito Santo. Não é aquela repetição de frases pré-fabricadas, que a pessoa vê um pastor falar lá, que ele mesmo não sabe o que está falando, não entende o que está falando, e a pessoa fica repetindo e fica dizendo, ó, o Espírito Santo me faz falar noutras línguas. Falar noutras línguas é cada um no seu dialeto, na sua língua, quando tiver de sair da sua terra ou da sua pátria, ou quando tiver gente de outras línguas, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele entende a língua dos outros e fala a língua dos outros. Isso é que aconteceu no Pentecostes. Os apóstolos saíram e aqui a Bíblia narra que havia gente de todos os povos. Gente de todos os povos. E está escrito lá que todos eles entendiam na sua própria língua. Pedro não saiu falando pimba na gorduchinha, amarubarashi, tatatashi, nada disso ele falou. Nada disso ele falou. Ele pregou na língua dele e todo mundo entendeu. Então vamos levar o evangelho a sério, gente. Vamos levar a palavra de Deus a sério. Vamos entender a palavra de Deus a sério. E vamos deixar de fazer coisa para impressionar o nosso cristão. Porque hoje, quem não souber enrolar a língua numa coisa que nem ele não sabe, é tido pelos outros que não está com a bênção do Espírito Santo. Não está com a bênção do Espírito Santo. E sabe quem é que ensina a enrolar a língua? Sabe quem é que ensina a enrolar a língua? E falar coisa ininteligível, e falar coisa que nem ele sabe? É o cão, é o Satanás, não é o Espírito Santo de Deus. Isso precisa se falar com coragem, para que se mude o andamento do cristão, para que ele não vá em volta de coisas que não tem nenhum significado, que não tem nenhum valor. As coisas de Deus, as coisas de Cristo são claras, são fortes, são firmes. Não tem nada de coisa que a gente não consiga entender, que a gente não consiga resolver. E é preciso que os cristãos vejam se eles não estão criando escândalo. E aí vai aquele povo todo lá, e chega lá, começa a fazer um monte de micagem, um monte de coisa errada, virando no chão, latindo, miando, falando um monte de coisa que ninguém entende. Aí diz, o Espírito Santo desceu aqui. Oh, o Espírito que desceu ali. Oh, meu Deus. Eu gostaria de chegar lá numa hora dessa e mandar o Satanás todo embora. E eu já fiz isso. Eu já fui pregar em igreja, que de repente, quando eu vou invocar o Espírito Santo, fica uma pessoa trinando lá. E ela diz que está cheia do Espírito Santo. E eu chego perto dela e falo assim, espírito imundo, sai dela agora em nome de Jesus. Ela para de trilar. E emudece. Eu mandei o espírito imundo sair, não mandei o Espírito Santo sair. Se fosse o Espírito Santo, ficava nela, ela trinava mais ainda. Mas ela parou de trinar. Por quê? Porque não era o Espírito Santo que estava ali. Quando eu vejo numa pregação minha que começa o samba, o bailado, o sapateado, eu digo, em nome de Jesus, Satanás, sai daí. A pessoa para na mesma hora. Então vamos ter uma visão clara do que é o Evangelho. O Evangelho é coisa séria, gente. O Evangelho é coisa séria, é coisa de Deus. E a palavra que eu trouxe, isso aqui foi um introdutório, foi um aperitivo para nós começarmos a palavra de hoje. E a palavra de hoje é tão clara, é tão bonita, é tão bacana. Está aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14. Olha, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque o diabo, ele tem uma função muito grande na nossa vida, que é nos desvalorizar. Toda vez que nós vamos fazer alguma coisa, o diabo vem e diz assim, mas você não vai conseguir, isso não é para você, quem é você para fazer isso? Isso aí é para gente rica, é para gente inteligente, é para gente não sei o quê, e o diabo acaba te desmoralizando.
A função do demônio é desmoralizar a pessoa. Quando eu vejo uma pessoa passar perto de mim e dizer assim, mas quem sou eu? Coitado de mim, mas eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Eu digo, essa está possuída, está inteirada do cão ali dentro, porque nós somos luz, está escrito aqui, vamos ler, olha o que está escrito aqui, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Cristo deixou bem claro, vós, eu, todos vocês que estão aqui, todos que estão me ouvindo, vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, e a luz não foi feita para botar debaixo da mesa, a luz foi feita para colocar num lugar alto, para iluminar toda a casa, por isso que a luz está aqui em cima, a luz não está debaixo da mesa, está ali em cima, porque ela tem de iluminar todo o ambiente. Nós somos a luz do mundo, e Deus não quer que a gente viva apagado, como nós vivemos, apagados, sem coragem, atemorizados, amedrontados, diminuídos, porque o diabo põe na nossa cabeça que nós não somos nada, que nós não conseguimos nada, que nós somos... eu gostaria de falar uma palavra que começa com M, mas não posso falar. O diabo diz que nós somos isso. Uma palavra que começa com B, que eu também não posso falar, o diabo diz que nós somos isso. E não, nós somos luz. Nós somos luz de Jesus. E esta luz tem de iluminar. Essa luz tem de iluminar a nossa volta. Nós temos de iluminar a nossa casa, a nossa família, gente. Nós temos de iluminar o nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos de iluminar a pessoa que está ao nosso lado no ônibus. Aquela pessoa que está sentada ali, jururu, caída, ela não pode falar assim, esse cara que está do meu lado, ou essa cara que está do meu lado, é outro caído também, é outro porqueira. Não. A pessoa tem de ver em nós que nós somos luz, nós temos força, nós iluminamos não só a nós próprios, o nosso interior, mas iluminamos as pessoas que estão à nossa volta. E a gente vê, o que o diabo põe? O diabo apaga a luz da gente, para a gente não passar luz para ninguém. Vamos dar um exemplo. Quando começa a novela, vem a filhinha, vem o filhinho falar com o pai e com a mãe, para menina, agora é a hora da novela, não vou conversar com você não me aborreça. Apagou a luz. Apagou a luz. Era a hora dele com toda a luz dizer, o que você quer, minha filha, o que você quer, meu filho, vou te orientar, vou ver, pai, essa lição eu não sei fazer, larga aquela porcaria daquela novela e vai ensinar o filho, vai iluminar o filho, vai iluminar a filha, não, apaga a luz por quê? Porque acendeu a luz do cão, a luz do diabo lá, naquela novela. Esta é a função do diabo na nossa vida, é nos atazanar, é nos ficar em nosso derredor, é nos desvalorizar, é dizer que nós não somos nada, que nós não conseguimos nada, e nos afastar de Cristo, porque aí ele põe na nossa vida o descrédito, onde eu conversava com uma pessoa e dizia assim, eu tenho um problema grave aqui, eu disse, você não tem problema nenhum, rapaz, você é forte, você é valoroso. Quantos anos você tem? Estou com 60 e poucos anos. Eu conheci seu pai, se tivesse conhecido a Bíblia, estava vivo até hoje. Morreu com 96 anos. Por que você agora tem essa... porque eu não sei. Para com isso. Nós temos luz, nós temos força dentro de nós. E parece que é bonito, parece que é gostoso a gente falar, gente, eu estou num problema, eu estou não sei o quê, aquela cara de pré-morto. É como acontece nos velórios, né? Vocês podem ver, o defuntão está lá e as pessoas chegam com aquela cara de pré-morto. Aquela cara de quem vai morrer daqui a um pouco, né? Gente, nós somos luz, isso é que nós temos que nos convencer. Nós não podemos apagar a nossa luz, nunca. E a Bíblia manda que a gente seja colocado no alto, para que todo mundo veja. Olha, a gente ser colocado num monte, no alto. O monte é um ponto alto para que o povo veja, para que o povo sinta. E olha que coisa interessante. Sinta para quê? Para que glorifiquem a Deus na nossa vida. Quando a gente vê uma pessoa vitoriosa, uma pessoa cheia de luz, nós vamos glorificar a Deus. Olha só o que esta pessoa consegue na vida com Deus. Glória a Deus por ela. Glória a Deus por ela. Agora, o que nós estamos vendo? São pessoas destruídas, pessoas desmoralizadas pelo cão,
pessoas que não querem avançar, pessoas que não querem progredir na vida, pessoas que não ou querem e dizem que não conseguem. Por quê? Porque não são luz, porque apagam a sua luz, porque apagam o interruptor da sua luz. Nós somos luz, gente, e é por isso que Jesus disse: vocês têm de me imitar. Por que tem de imitar? Porque quem é de fato a luz do mundo? Quem é de fato a luz do mundo? Vamos verificar aqui no Evangelho de João. No Evangelho de João, quem é de fato a luz do mundo? Olha aqui. A vida estava nele, Jesus. E a vida era a luz dos homens. A vida, olha aqui que versículo, gente. Que versículo. A vida estava nele, Jesus. A vida, a palavra vida, que nós não entendemos com a devida força, com a devida profundidade. A vida estava nele. E continua dizendo assim: e a vida era a luz dos homens. Olha, que tipo de vida nós queremos viver? Que tipo de vida nós queremos ter? Vidinha chula, porqueira, miserável? É essa a vida que nós queremos ter? Porque nós não queremos ser luz? Porque nós não queremos brilhar? Porque o demônio diz que nós não podemos brilhar, porque nós não temos nada? O demônio nos acachapa, o demônio nos desmoraliza? Porque essa é a função dele. Porque enquanto nós entendemos que somos luz, nós caminhamos para a luz. Quando nós apagarmos nossa luz, nós caminhamos para o cão. E ele quer que a gente apague a luz e caminhe para ele. E Cristo era a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos ver outra expressão usada aqui na Bíblia, que está aqui em João. Quando ele diz que quem crê em Jesus está na luz. Quem crê em Jesus está na luz. E a luz foi feita para nos iluminar, para nos dirigir, para nos levar, para nos mostrar o caminho. Então, se eu quero viver na luz, se eu sou luz do mundo, eu tenho de ter a fonte geradora da luz em mim. Preste bem atenção. Porque, por exemplo, essa luz aqui está acesa por quê? Porque existe uma fonte geradora dela, não sei a quantos mil quilômetros daqui, que está gerando essa luz, está gerando essa energia. É a água transformada em força, transformada em luz, que vem através de cabos, chega aqui e ilumina essa luz. Nós temos de ter dentro de nós a fonte geradora de luz. Nós, por nós próprios, não vamos ser luz. Vamos ser luz quando nós colocarmos dentro de nós a fonte geradora de luz. E a fonte geradora de luz chama-se Jesus Cristo. Este é que vai fazer a gente gerar luz e a gente ser iluminado e viver como luz para todas as pessoas, porque Ele, Cristo, era a luz dos homens. Ele dentro de nós nos transforma também em luz dos homens. Cristo é a luz dos homens. É coisa interessante que a gente vê como é que Jesus funcionou, como é que Jesus trabalhou quando foi a luz dos homens. Voltemos aqui um pouquinho em Mateus. Olha que coisa interessante aqui, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Então, quando reconheceram Jesus, trouxeram para ele todos os doentes, todos os enfermos. E os enfermos pediam para tocar na veste de Jesus. E Jesus passava no meio deles, e aqueles que tocavam na veste de Jesus eram curados. Agora, vejam quando a pessoa instala dentro de si a fonte geradora de luz. Vamos a Pedro. Pedro, quando passava no meio dos enfermos, a sua sombra curava. Porque Pedro colocou dentro de si a fonte geradora de luz, que é Cristo. Mas os homens não entendem isso, não querem entender, não querem viver assim. Preferem viver a sombra de remédio, a sombra de pílula, a sombra de
tudo quanto é desculpa para poder se curar, do que colocar dentro de si a fonte geradora de luz que cura todas as enfermidades, cura todas as doenças. Jesus, está aqui mais um pouquinho, vira uma folha só, está escrito aqui, ó. E vieram a ele muitas multidões, ainda em Mateus, no capítulo 15, vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, leprosos, outros muitos, e os largaram junto ao pé de Jesus, e ele os curou a todos. Ele os curou a todos. Então, bastava largar aos pés de Jesus. Eu imagino aquele povo trazendo aquele monte de gente doente, cheio de viver com aquele povo doente, porque, gente, preste bem atenção, é o que eu peço a Deus, que nunca aconteça isso comigo, de num determinado momento da vida, a gente se prostrar, a gente virar um montão, porqueira, e a gente ter de viver dando trabalho para as pessoas da nossa família, dando pessoas para filho, para filha, né? Vivendo uma vidinha tonta e ainda pior, uma vida de quem está com a luz apagada, que não tem força nenhuma. Jesus, ele tem a força, e todos que foram jogados ao pé dele foram curados. E assim todos aqueles, sem exceção nenhuma, que colocar dentro de si a força geradora de luz, que é Jesus, eles também vão curar a si próprios e vão curar todas as pessoas que estão em seu derredor. A nossa tendência, por isso que chama-se autópsia. Aquele negócio de secar o cadáver, de cortar o cadáver, para poder ver o crime, como é que foi, como é que deixou de ser, aquilo antigamente chamava-se autópsia, significava exame de si próprio, ou seja, todo aquele que estava fazendo aquele exame, estava examinando a si próprio, estava olhando o Zezinho, a Josefina, a Maristela, não sei o que estava ali estendido, mas ele estava examinando a si próprio. Vocês já viram a curiosidade que nós temos quando tem um desastre, quando tem uma pessoa morta, quando tem alguém estendido, todo mundo para, ninguém é capaz de passar ao longo. Isso chama-se autópsia, chama-se autoexame. A gente quer ver o que aconteceu com o cara, para a gente ver o que pode acontecer com a gente depois. É isto. E quando a pessoa nos conta uma dor qualquer, todos nós temos um gesto de piedade. Nós achamos que é um gesto de piedade. A gente diz, oh, que judiação, né? Isso é a vontade de Deus, vamos orar. Quer dizer, não tem que orar, não, tem que tocar o demônio, tem que tocar o cão da vida da pessoa. Isso que nós temos de fazer. Eu nunca me esqueço de um pastor amigo meu, um pastor muito querido meu, mas muito querido, porque foi o pastor que me colocou no evangelho. Um dia eu estou na minha casa, devia ser uma sexta-feira à noite, toco o telefone, eu vou ao telefone e escuto uma voz cavernosa, lá distante. Pastor Francisco, eu estou ligando ao senhor, porque eu estou convidando os meus amigos para vir assistir os meus últimos momentos. Eu estou muito ruim aqui no hospital, uma cidade do litoral, eu estou muito ruim, e eu queria que o senhor orasse por mim. Eu digo, mas quem está falando? Eu sou o fulano de tal, pastor tal. Eu falei, você está falando, você está dentro do hospital, e você está convidando o povo para assistir seus últimos momentos? E você quer que eu ore por você? Não vou orar por você coisa nenhuma. Cria vergonha nesta cara, e sai desse hospital. Mas como? Eu não estou doente. Você não está doente não, você está tomado pelo cão, você está tomado por Satanás. Expulsa esse Satanás, tem coragem, sai desse Satanás que você vai sair desse hospital. Mas eu estou sem força. Tá bom, então eu vou te dar força. Amanhã, até às 10 horas, eu quero que você saia desse hospital em nome de Jesus. Curado, sadio e franco. 9h30 de sábado, estou na minha casa, toco o telefone, a voz. Pastor Francisco, glória a Deus, estou saindo do hospital, não saí ainda porque eu tenho de assinar um monte de papel aqui, mas estou curado, estou sadio, não tenho mais dor nenhuma. Obrigado pela lavada, pelo sabão que o senhor me passou ontem. Gente, se vocês querem fazer um favor para uma pessoa, quando ela chegar toda cheia de jururu na vida de vocês, toca o demônio dela, põe o demônio dela para correr. Não debruça com ela, não encosta a sua cabecinha aqui no meu ombro e chora, não. Põe o demônio para correr. Vocês vão fazer mais bem para elas se vocês tocarem o demônio dela do que se vocês solidarizarem com a dor que ela diz que tem.
Porque a dor que ela diz que tem é coisa do cão, é coisa do Satanás, é coisa do demônio, é coisa do diabo. Nós somos luz, e nós somos luz para quando alguém vier com a luz apagada, a gente acende a luz dela. Ô filhinha, você é luz, pá, vou acender a sua luz, para você ter vida de novo, ter força de novo, para você começar a sua carreira outra vez. Nós somos luz. E veja o que diz Deus: nós temos de viver na luz, e é para a luz que nós temos de viver. E cuidado, gente, e cuidado com tudo aquilo que se fala sobre os anjos, sobre o Espírito Santo. Quero só mostrar para vocês aqui uma coisinha que está escrita aqui, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11. E não é de admirar, ele está falando aqui de falsos pastores, falsos apóstolos, falsos obreiros, fraudulentos, que se transformam em apóstolos de Cristo. Aí ele diz assim, mas isso não é se admirar não, sabe por quê? E não é de admirar, Paulo fala, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O bicho é tão sacana, tão sem vergonha, que quando é preciso enganar os outros, ele se transforma até num anjo de luz. E ele pode até aparecer como um anjo de luz. Quando eu vejo às vezes uma pregação, diz assim, e um anjo de luz me apareceu. Eu estava dentro de um hospital e um anjo de luz me apareceu. O anjo de luz foi lá no hospital e disse o que para você? Disse que aquela minha doença era muito grave e que ia ser muito difícil eu sair dela. Mas você acha que isso, Deus ia gastar um anjo? Deus ia gastar um anjo para mandar falar uma besteira dessa lá, dentro do hospital? Me perdoa, meu irmão. Isso que apareceu para você não foi anjo de luz, não. Foi o cão fantasiado em anjo de luz. Essa é a verdade. Vamos ser francos, vamos ser verdadeiros dentro do Evangelho de Deus. Se Deus fosse mandar um anjo de luz lá, ele ia mandar, vai lá e tira aquele meu filho daquela cama e faz ele andar, e faz ele viver, e faz ele ser gente, ilumina, acende a luz dele que está apagada. O anjo de luz viria para isso, acende a luz. E nesse meu amigo, o anjo de luz que ele viu lá dentro do hospital, apagou mais a luz dele ainda. Se não está apagada, você espera mais um pouquinho que vai apagar tudo, né? Gente, nós somos anjo de luz, nós somos luz, que Deus nos colocou para que nós vivêssemos na luz, para que nós fôssemos luz. E olha o que ele diz aqui, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Nós temos de brilhar a nossa luz diante dos homens, e para isso nós temos de colocar aqui dentro a fonte geradora de luz, que é Cristo. Geradora de luz, que é Cristo. Essa luz aí não estaria acesa se não tivesse um fio ligado lá, vamos supor, em Itaipu, aonde se gera a luz. Ela não estaria acesa. Nenhum de nós vamos ser luz acesa se nós não estivermos ligados com Cristo que está dentro de nós. E o que é mais importante, gente, vamos usar Cristo como a fonte geradora de luz para nós. Vamos usá-lo. Eu acho interessante que a gente, quando vai mudar, como agora provavelmente vamos mudar, nós estamos olhando as coisas dentro de casa, o que tem de caixa fechada, de presente que a gente ganhou, de coisa que a gente ganhou, que a gente nunca abriu aquilo ali. Para que serviu aquele presente? Assim somos nós, somos presentes que trancamos numa caixa e não serve para nada. Não experimentamos Cristo. Cristo entra na nossa vida, Ele quer entrar, Ele está na porta batendo, e nós estamos dizendo, não quero nada com você. Não quero nada com você, pode passar para outro. Gente, Cristo é a fonte geradora de luz, e nós temos de colocá-lo dentro do nosso coração, para nós vivermos na luz acesa, iluminando a todos aqueles que estiverem em nosso derredor. Amém? Glória a Deus, né? Vamos fazer a nossa oração hoje, declarando que nós abrimos o nosso coração para colocar dentro de nós a fonte geradora de luz, que é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos abrir o nosso coração, abrir o nosso espírito e a nossa alma, para que nós coloquemos dentro de nós a fonte geradora de luz, que é o Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos uma vida de luz, colocada sobre o monte, para que iluminemos a nossa vida, a vida de nossos familiares, a vida de nossa casa, para que nós coloquemos luz ao nosso derredor, no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos amigos,
para que nós possamos iluminar tudo aquilo que estiver ao nosso derredor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que se coloque dentro do nosso coração como fonte geradora de luz, para que vivamos na luz, como é o teu mandamento. Os que creem, digo amém, glória a Deus. Oremos o Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal. Porque teu, Senhor, só teu, é o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo, não é?